boa noite. Já estou de casa, estou em casa. Aleluia. Muito feliz de estar aqui com vocês por mais uma vez, amém? Para poder ministrar a palavra nesse culto, nesse culto tão especial, amém? Para falar sobre família. Já quero agradecer a Deus pela vida do meu amigo Marquinhos. Obrigado por essa responsabilidade, tá? O Senhor continue abençoando sua vida, sua casa. O Senhor abençoe os obreiros dessa igreja, amém? Traga um abraço do meu pastor, o pastor Carlos, a toda a igreja, ao pastor Emanuel, aos meus amigos e irmãos dessa casa. Muito obrigado por me confiar mais uma vez o altar para poder ministrar para vocês, amém? Abra sua Bíblia comigo, livro de Josué, o capítulo de número 24, o versículo de número 14. Josué, capítulo 24, o versículo 14 e o versículo 15 nós vamos ler. Eu tenho certeza que o Senhor ele vai falar ao meu e ao teu coração nessa noite. Glória ao nome do Senhor. Josué, capítulo 24, versículo 14. Vamos ler a palavra de Deus nessa noite, que diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Mesmo antes eu cheguei a comentar com ele, mesmo antes do Marquinho ele mandar a mensagem para mim sobre o tema, o Senhor já tinha colocado no meu coração uma palavra que tem tudo a ver com o tema dessas quintas-feiras, né? Obediência, posicionamento. Aqui é interessante, e eu já quero ser bem direto nessa noite, não quero enfadar os irmãos, mas eu tenho uma mensagem de Deus para o meu e para o teu coração. Josué capítulo de número 24, já é os últimos momentos, muito obrigado, os últimos momentos de Josué. Tanto é que Josué, no capítulo de número 25, mesmo capítulo de número 24, o texto vai dizer que ele morre, vai relatar também a morte de Josué. Já eram os últimos momentos de Josué. Josué capítulo 24, ele traz para nós um panorama. Eles já haviam conquistado a terra prometida. Israel já havia sido distribuída por herança para as tribos. E Josué agora, ele vai convocar o povo, para que o povo pudesse tomar uma decisão, continuar servindo ao Senhor. Eles haviam recebido a promessa, eles haviam conquistado Canaã. O Senhor vai cumprir a promessa na vida deles. Josué, ele vai reunir o povo para que o povo ele possa confirmar a sua aliança com Deus. Só que, olha só que interessante, nós lemos aqui esses 2 versículos como base para o nosso texto. Só que o texto ele está dizendo que Josué convoca o povo e vai dizer: temei ao Senhor, servi ao Senhor com integridade e fidelidade. Josué também diz: joguem fora os deuses, a qual serviram vossos pais, além do Eufrates e no Egito. Servi ao Senhor. Josué disse, em primeiro lugar, temei ao Senhor. Josué também disse para o povo, servir com integridade. Josué também disse para o povo, deitai fora os deuses, ou seja, abandona os falsos deuses. Só que há um detalhe aqui que é interessante. Josué, antes mesmo
dele dizer para o povo essas coisas, Josué primeiro viveu tudo isso. Josué ele não disse apenas da boca para fora, temam ao Senhor. Antes de dizer tema ao Senhor, Josué primeiro ele temeu ao Senhor. Grave isso aqui. Antes de Josué dizer para o povo, temei ao Senhor, Josué primeiro serviu ao Senhor. Escuta isso aqui. Antes de Josué dizer para o povo servir com integridade, Josué primeiro serviu com integridade. Antes de dizer ao povo para abandonar os falsos deuses, Josué, ele primeiro foi alguém que adorou somente a Deus. Isso aqui é interessante, porque antes de dizer ao povo o que o povo precisaria fazer, primeiro Josué viveu aquilo que ele está dizendo que o povo deveria seguir. Eu quero que você grave essa frase aqui no teu coração nessa noite, porque não tem como eu querer que os outros façam, escuta isso aqui, não tem como eu querer que os outros façam aquilo que eu não fiz primeiro. Josué não está dizendo para o povo algo que ele não viveu, Josué viveu. Não havia distância entre o que Josué dizia e o que Josué fazia. Josué não estava dizendo para o povo obedeçam, mas ele não obedecia a palavra, não. Josué, ele está pedindo para o povo ser fiel ao Senhor, porque ele primeiro foi fiel ao Senhor. Escuta isso aqui de novo. O que nós ensinamos não pode estar distante daquilo que praticamos. O que nós professamos no altar, o que nós declaramos com os nossos lábios, não pode de maneira alguma estar distante daquilo que nós fazemos. Aleluia. Porque as pessoas, elas podem até ouvir o que nós falamos, mas elas prestarão muito mais atenção naquilo que nós fazemos. Eu vou repetir essa frase. As pessoas podem até ouvir o que nós falamos, mas elas vão prestar muito mais atenção naquilo que nós fazemos. O que é isso? Exemplo. O que nós falamos vai trazer o peso e a legalidade quando está em conformidade com o que nós fazemos. Na semana alguém disse para mim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Só que eu disse para essa pessoa, está errado. Está errado. Porque a partir do momento em que eu falar algo para você que eu não vivo, você vai olhar para mim e vai dizer assim, cara, que cristianismo é esse? Agora, trazendo para nossa casa, para nossa família, os nossos filhos e a nossa casa, porque cada um de nós somos exemplos na nossa casa. As pessoas, elas tendem a olhar para nós com um olhar diferente. Então, elas não vão somente ouvir o que nós dizemos, mas elas vão olhar para aquilo que nós fazemos. Porque não ensinamos, não pregamos somente com palavras, mas nós pregamos também com posicionamento. Aleluia! Pregamos com posicionamento, querido. E nós vamos ver que na vida de Josué, sabe, Josué cumpriu, ou seja, obedeceu tudo o que o Senhor ordenou em sua lei. Josué foi alguém que aprendeu a lei, porque a própria lei, ela dizia que os pais, a família, deveriam ensinar as suas crianças. Isso era algo que precisaria ser cumprido, à risca. Josué também, ele foi um servo de Moisés, aprendeu junto com Moisés. Josué foi um auxiliar direto de Moisés. E em Josué, capítulo de número 1, o Senhor vai aparecer para Josué. Moisés já é morto, ele diz assim, o Senhor diz, o Senhor vai dizer, Josué, o livro da lei que eu ensinei através de Moisés, segue. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que você prospere em todos os teus caminhos. Aleluia. O Senhor está dizendo, Josué, cumpra esse livro. Viva esse livro, para que você possa viver tudo aquilo que eu prometi, que eu daria a você e essa nação. Então Josué foi esse exemplo de líder. Ele não foi somente um exemplo, ele foi um espelho
Ele seria alguém que precisaria cumprir, obedecer e se posicionar conforme o Senhor o chamou. Aleluia! E já trazendo para o texto ao qual nós lemos, o que nós vamos ver? Nós vamos ver que Josué vai fazer o que se espera de Josué. O que? Em primeiro lugar, Josué vai chamar o povo à responsabilidade. Josué vai chamar o povo à responsabilidade. Josué está dizendo: agora temei o Senhor, servi-o com integridade. Porque Josué sabia, Josué viu de perto uma geração que por qualquer coisa se afastava de Deus. Josué viu o povo. Quando Moisés passa um tempo no monte, 40 dias, quando Moisés retorna, o povo faz um bezerro, o povo está adorando o bezerro. Josué viu quando eles se deparavam com a falta de água, e aí eles vão murmurar por causa da falta de água. Josué viu o povo, por causa de comida, da falta de comida, murmurarem por causa de comida. Josué viu tudo isso. Agora Josué, sabendo disso, porque Josué é dessa geração que saiu do Egito, mas Josué não morre no deserto. Josué possui a terra. Agora Josué vai fazer o que se espera de todo líder, de todo chefe de família, de todo pai, de toda mãe, de todo filho, a qual chega esse momento. Qual? O momento de não somente assumir, mas também chamar o povo, chamar a minha casa, chamar os meus filhos, chamar a minha esposa, chamar o seu esposo à responsabilidade. Qual responsabilidade, pastor? O que Josué fez, o que Josué disse para o povo: hoje vocês precisam decidir a quem vocês vão seguir. Hoje vocês precisam decidir a quem vocês vão servir. Josué está dizendo: vocês não podem ficar em cima do muro. Vocês não podem ficar em cima do muro. No que se trata de fé, vocês não podem andar em neutralidade. Vocês não podem ficar em cima do muro. Vocês precisam tomar uma posição. Não fiquem em cima do muro. Deixa eu dizer uma coisa para você. A neutralidade, ela não é uma opção para nós. A neutralidade não é uma opção para mim e para você. A neutralidade, ela não pode ser uma atitude dentro da nossa casa. Por quê? Porque a neutralidade, ela abre brechas para influências negativas. Eu vou repetir isso aqui. Neutralidade, ela abre brechas para influências negativas. Então eu não posso ficar em cima do muro. As pessoas precisam olhar para mim, olhar para a minha casa e identificar: nessa casa, nessa família, tem gente que serve a Deus. As pessoas precisam olhar para a minha família, olhar para a vida dos meus filhos, olhar para o meu casamento, olhar para a vida da minha esposa, olhar para a minha vida e não ter dúvida, e dizer e reconhecer: ali tem alguém que serve ao Senhor. Aleluia. Você se lembra do que a mulher, ela olha para Eliseu, a mulher que constrangia Eliseu a toda vez que ele passava a comer em sua casa, descansar em sua casa. Você se lembra do que ela dizia para ele? Ali vai um santo homem de Deus. Aleluia. É isso que eu quero declarar nessa noite. Que as pessoas vão olhar para você, vão olhar para a tua casa e vão reconhecer: ali tem uma família que pertence ao Senhor. Ali tem uma casa que serve ao Senhor. Ali tem um casamento que é fiel ao Senhor. Ali tem filhos que servem ao Senhor. Aleluia. Então não pode haver neutralidade. Por quê? A neutralidade abre brechas para influências negativas. Na minha casa não pode haver meio termo. Na minha casa não pode ter meio crente. Não, ou é totalmente crente ou não é crente.
Tem uma ilustração que é muito conhecida, que eu gosto muito dela, que ela diz que um rapaz estava em cima do muro. De um lado Jesus dizendo, desce do muro, você conhece. Desce do muro e do outro lado o diabo quieto. E aí Jesus desce do muro, do outro lado o diabo quieto. Aí quem estava em cima do muro se incomodou. Por que que o diabo estava quieto e Jesus insistindo, desce do muro. Aí perguntou, por que você está quieto? Aí falou, é porque o muro também é meu. O muro também é meu. Então nós não podemos assumir essa neutralidade. Quando nós assumimos essa neutralidade, influências vêm. E o mundo está aí com as suas influências para descaracterizar a nossa casa espiritualmente. O mundo, ele quer descaracterizar, tirar as características que o Senhor nos deu. Tirar essas características. Nós não podemos fazer concessão entre os valores de Deus e os valores do mundo. Quando Josué está assumindo essa posição, está dizendo exatamente isso. Sai da neutralidade. Sai desse lugar que é perigoso. Eu repito, porque a neutralidade abre brechas para influências negativas. Hoje nós vivemos, da era de que todo mundo na internet é influência. Todo mundo quer nos influenciar com alguma coisa. O jeito que come, o que veste, o que anda, o que assiste, eles querem nos influenciar. Da mesma forma que quando Daniel, Misael, Azarias e Ananias, que é Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foram levados para a Babilônia tentou fazer a mesma coisa com eles, mudando o nome. Que o nome deles, sabe, que foram dados nomes de demônios. Sadraque, Mesaque e Abednego, Beltesazar, sabe, ensinando língua, ensinando cultura. Por quê? Qual era a intenção da Babilônia? Descaracterizar. Não somente ensinar cultura, para que eles estivessem, sabe, aptos para servir diante de Nabucodonosor, mas também era para descaracterizar. Só que tem um detalhe. Daniel não era alguém em cima do muro. Aqueles jovens não eram alguém que viviam na neutralidade. Porque naquilo que feria a lei, ele disse, não, eu não me contamino com isso. Aquilo que fere a minha fé, eu não quero. Porque eu sou alguém que sou posicionado, eu sou de Deus. Então, quem é de Deus não fica em cima do muro. O não é não e o sim é sim. Quem é de Deus não fica, não serve a Deus, mas com saudade das coisas lá de fora, não. Quem é de Deus e todo mundo sabe que Ele é de Deus. Quem é de Deus sabe aquilo que Ele fala é diferente, aquilo que Ele assiste é diferente, aquilo que Ele acessa é diferente. Quem é de Deus e as pessoas reconhecem isso. Já viu? Já aconteceu com você, tenho certeza disso. Determinadas brincadeiras, aí quando você chega, com você não posso brincar. Já aconteceu isso com você? Com você não posso brincar porque você é crente. Você não. E tem que ser assim. Aleluia. As pessoas têm que saber quem você é. Deixa eu seguir. Por que eu não posso viver na neutralidade? Por quê? A neutralidade enfraquece a nossa fé. A neutralidade enfraquece a nossa fé. E um outro detalhe, a neutralidade enfraquece a nossa identidade espiritual. Não pode haver neutralidade em nós. Nós precisamos de firmeza. Eu quero repetir isso aqui. As pessoas precisam olhar para nós e dizer o que aquela mulher disse para Eliseu. Ali vai um santo homem de Deus. Aleluia. Nessa casa, nessa família, essa família, ela serve ao Senhor de verdade. Essa família é alguém que se posiciona. Aleluia. Talvez você diga assim, mas pastor,
na minha casa só eu sirvo ao Senhor, eu quero mudar esse vocabulário seu. Na minha casa eu sou o único, não. Eu quero dizer para você, na sua casa você é o primeiro. Amém, queridos? Você recebe essa palavra? Então, se Jesus disse para uma pessoa, na minha casa eu sou o único, é difícil. Não, eu disse, não, o Senhor te alcançou, porque na sua casa você é apenas o primeiro. Depois de você tem mais, vai vir mais gente. Aleluia, em nome de Jesus. Então saia da neutralidade. As pessoas precisam reconhecer que nós somos crentes de verdade. Aleluia. Aí ele está dizendo isso para o povo. Sai da neutralidade. Porque se vos parecer mal servir ao Senhor, ele está dizendo, escolhei. Escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses que serviam seus antepassados, ou se aos deuses que estão aí além do Eufrates, os deuses dos amorreus. Agora ele vai dizer, porém, eu e a minha casa, olha o posicionamento, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele está dizendo, eu e a minha casa, nós decidimos servir ao Senhor. É esse posicionamento que a gente precisa ter. Em segundo lugar, ele está dizendo, independente das decisões das pessoas, independente do que as pessoas decidam aí fora, isso não vai mudar as minhas convicções espirituais e nem abalar a fé da minha família. Você pode repetir isso comigo? Independente das escolhas dos outros, eu não vou permitir que nenhuma escolha errada ela venha influenciar a minha fé e a fé da minha família. Então, independente do que escolherem, ele está dizendo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Independente do que as pessoas façam, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É esse caminho que eu escolhi. Sabe, ele está dizendo, eu. Primeiro ele diz, eu. Depois ele diz, a minha casa. Ele está dizendo, eu e a minha casa. Mas primeiro ele chama a responsabilidade, eu. O que é isso? Responsabilidade pessoal que nós precisamos ter. Porque eu não posso viver também, sabe, se a minha casa, se a minha família, se alguém na minha casa não quiser servir a Deus, mas eu vou continuar servindo. Porque eu também entendo que a salvação, ela é individual. Tanto é que ele diz primeiro, eu e a minha casa. Ele não diz a minha casa e eu, não. Ele diz eu e a minha casa. Porque em primeiro lugar, eu preciso ter esse posicionamento. Eu preciso servir ao Senhor. Tem muitas famílias que foram, sabe, ganhas para Jesus assim. Primeira pessoa aceitou a Jesus, primeira pessoa entregou a sua vida ao Senhor e a sua família veio. Talvez isso não aconteceu ainda com você, mas eu quero declarar que vai acontecer em nome de Jesus. Talvez você hoje não diga como Josué, mas você pode profetizar. Talvez você diga assim, da minha casa só eu, mas eu creio que isso eu vou dizer também, eu e a minha casa. Aleluia. Vai chegar o tempo em que você não vai mais vir sozinho para a igreja, a tua família vai vir do teu lado. Os teus filhos virão do teu lado, a sua casa vai servir ao Senhor com você. Mas nós precisamos desse posicionamento, ter essa responsabilidade de dizer, eu vou servir ao Senhor. Independente que as pessoas não queiram, mas eu vou servir ao Senhor. Eu vou trilhar o caminho de Deus, porque não há outro melhor caminho, não há outra melhor coisa a se fazer do que seguir o caminho do Senhor. Quando ele diz eu e a minha casa, ele também invoca para si a liderança que ele tem. Porque ele não é um líder somente de uma nação, mas ele é o líder também da sua casa. Ele é o líder da sua casa. Como líder da sua casa, e principalmente nesse tempo, né, o líder da casa, ele tem as características de provedor, protetor e de ensinador da sua casa. É isso que nós precisamos ser também para a nossa casa. Protetor, provedor
e ensinador, não transferir responsabilidade. Porque como um líder dentro de casa, alguém que o Senhor levantou dentro de uma casa para também levar a palavra de Deus, sabe, para trazer através da minha vida, a minha família para Jesus, eu preciso ser alguém que venha ensinar dentro da minha casa. Na minha casa começou com a minha esposa, mas hoje a gente adotou isso, não somente uma semana. Todo domingo na minha casa, quando a gente volta do culto, eu passo para os meus filhos uma semana inteira de devocional com um tema que o Senhor coloca no meu coração para eles estudarem a palavra. E eu digo, todo dia antes de dormir vocês precisam meditar. Cada dia um versículo, cada dia um versículo. Domingo, quando a gente chegar do culto, vocês vão falar para mim o que o Senhor falou no coração de vocês. A gente precisa disso. Ter essa liderança dentro de casa, ter esse direcionamento, ter essa voz de comando, porque a gente recebe a orientação de Deus, para que a orientação de Deus ela venha através de nós para a nossa casa. Então, se você ainda não assumiu esse papel, assuma esse papel hoje. Saia daqui como Josué, eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Lá em casa a gente faz isso, a gente tem o nosso momento de devocional. Quando eu quero ensinar algumas coisas, sabe, quando eu quero pegar um tema, né? Esses dias aí os meus filhos estavam querendo estudar, né, sobre um determinado tema. Eu trouxe esse tema para eles porque isso é importante. Porque quando eles vão abrir a internet, eles estão sendo ensinados. Se eu não ensino, o mundo ensina. E não tem filtro na internet. Não. O que eles quiserem assistir, vão assistir. O que eles quiserem pesquisar, vão pesquisar. Mas o que Satanás faz? Satanás se utiliza disso para querer doutrinar os meus filhos. Só que tem um detalhe. Só que há um detalhe que eu quero também declarar sobre a sua casa nessa noite. Quando Satanás quiser doutrinar os seus filhos, não vai conseguir. Por quê? Porque você já é alguém que ensina os seus filhos na palavra de Deus. Você é alguém que abre a Bíblia em casa e diz: isso é o que diz a palavra. O mundo pode dizer A, o mundo pode dizer B, mas se o que o mundo diz não está em conformidade com a palavra, descarta, joga fora, porque nós seguimos o que a palavra diz, não o que o mundo diz. Nós não seguimos o que a novela diz, nós não seguimos o que a programação A diz, nós não seguimos o que o influencer diz, nós seguimos aquilo que está na palavra. Se está na palavra, está dentro da minha casa. Se está na palavra, eu ensino para os meus filhos. Se está na palavra, aleluia, eu alimento a minha família com a palavra, não o que o mundo diz. O que o mundo diz para nós, aquilo que não edifica a nossa fé, aquilo que não edifica em nada, joga fora. Joga fora da sua casa. Quantos casamentos têm acabado porque não têm jogado fora aquilo que precisa jogar? Quantas famílias têm se destruído porque está guardando dentro de casa o que é para jogar fora? Está deixando dentro o que era para estar fora. Aleluia. O que entra na nossa casa, a nossa casa precisa ter um filtro. Que filtro é esse? É a palavra. Esse filtro é a palavra. Passou por aqui, as impurezas saem. O que me edifica, fica dentro da minha casa, aleluia. O que me edifica, aleluia, fica na vida dos meus filhos, fica na vida da minha esposa. Eu dou graças ao Senhor por isso, porque hoje a minha casa é uma casa firmada na palavra. É fácil? Não, porque as coisas lá fora são atraentes demais para seguir. Se não tivermos uma atitude de liderança dentro de casa, a gente abraça tudo que o mundo diz para nós, tudo que o mundo joga para nós. Então a gente precisa tomar essa atitude, ter essa responsabilidade pessoal de seguir ao Senhor, ter essa atitude de liderança, invocar essa liderança, assumir esse posicionamento, para que aí sim eu possa dizer, minha casa. Porque ele diz, eu e a minha casa, eu
Já disse, responsabilidade pessoal e liderança. Minha casa, reflexo dos ensinamentos. Reflexo dos ensinamentos através da palavra. Aleluia. A minha casa servindo ao Senhor, os meus filhos seguindo ao Senhor. Isso é o reflexo dos ensinamentos da palavra de Deus. E o servimos a Deus é a consequência da responsabilidade, liderança, firmeza e palavra. Tudo isso faz com que nós e a nossa casa venhamos a servir a Deus. Servir a Deus, ter uma casa que serve a Deus, sabe? Uma casa que serve a Deus é uma casa que está envolvida com o Senhor. É uma casa que está em contato com Deus. Aleluia! Servir ao Senhor, grava isso aqui, anota isso aqui, é consequência de responsabilidade, liderança firme, ensinamentos, mas tudo isso em amor. Sabe por causa de quê? Deixa eu dizer uma coisa para você. Fé não se impõe, se ensina. Jesus não disse para nós impormos. Não, Jesus disse que a palavra ela deve ser ensinada. Não é algo que se obriga, mas é algo que ensina. Aleluia. Ele não está, sabe, a liderança a qual nós devemos exercer em casa, a liderança espiritual, não é autoritarismo de forma alguma. Não é tirania, mas sim conduzir e orientar em amor. Porque infelizmente tem gente que acha que liderança é autoritarismo. Não. Não é esse autoritarismo, não. Vocês têm que fazer aquilo que eu estou fazendo porque eu sou pai. Não, não é assim. Mas é ensinar em amor. É ensinar em amor. Porque fé não se impõe. Não tem como eu pegar assim, ó, meu filho, vem cá, toma aqui, ó, o que está no teu pai, toma aqui e vai, e vem, não. Se não houver ensinamento, se não houver entendimento. Fé não se impõe, mas se ensina a desenvolver a fé. Porque eu não tenho esse poder de convencimento. Quem convence é quem? É o Espírito Santo. Quem convence o homem é o Espírito Santo. Não é através da força humana, não é através da força, não, mas é com a ajuda do Espírito Santo que a nossa casa é ministrada, para que a nossa casa possa servir ao Senhor. Se lembra do que, só que às vezes tem muita gente que não tem a paciência de poder ensinar, desenvolver a fé em casa, porque isso não é de um dia para outro, leva tempo. Ninguém nasce pronto na fé. Nós precisamos desenvolver a fé. Fé é algo que se desenvolve. Não é porque um dia o meu avô, a minha mãe, sabe, a minha avó, que hoje o meu avô e a minha avó, hoje eles dormem no Senhor. Minha avó faleceu há pouco tempo. Não é porque eles um dia, o Senhor levantou eles, e eu nasci um pastor, não. Foi algo fruto de ensinamentos, de um desenvolvimento, sabe, de ganhar tempo, de passar tempo, de ensinar. Não é somente levar a igreja, mas é ensinar a ser igreja. Aleluia. Eu digo para os meus filhos, Marquinho, assim, sabem, vocês estão indo à igreja, mas somente ir à igreja não faz de vocês igreja. Se vocês não tiverem instrução na palavra, vocês não serão igreja. É por isso que eu sento com vocês e ensino a vocês, filhos, vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a escola bíblica. Filhos, senta aqui em casa, vamos aprender sobre isso, vamos fazer esse devocional, vamos orar. É por isso que você vê o seu pai hoje indo para a igreja, sempre está em contato com os irmãos, orando, lendo a palavra em casa. Por quê? Para que eu possa me desenvolver e me fortalecer ainda mais. Aleluia. Só que muitos não têm essa paciência.
E aí transferem responsabilidade. Que responsabilidade? Como é que transfere essa responsabilidade? Acham que então, a criança ela vai lá, vai para a salinha da igreja, ela vai aprender, em casa eu não vou ensinar nada. Não. Porque o primeiro mestre do meu filho sou eu. O primeiro mestre do seu filho é você. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7. O Senhor vai dizer na lei, vai dizer assim: ensine com persistência aos seus filhos. O que é ensinar com persistência? É ensinar com constância. Ensino hoje. Amanhã, senta de novo, vamos sentar aqui. Eu leio a palavra hoje e amanhã, vamos ler de novo. Nós oramos junto hoje e amanhã vamos orar junto de novo. E cada dia que eles estão expostos à palavra, que a minha casa está em contato com o Senhor, a cada dia ela vai desenvolvendo a fé e vai se tornando um lar forte. Não, eu não digo na força humana, mas é porque o Senhor está presente, fortalecendo, guardando, abençoando, provendo e protegendo. Aleluia. Glória a Deus, a palavra está dizendo: ensina com persistência aos seus filhos. A palavra diz: falando sobre elas, assentado em casa, mas também no caminho. Em casa, no caminho, quando deitar e levantar. É dessa forma. Aleluia. Nós precisamos ter esse posicionamento. Então grave isso aqui. Eu vou dizer mais uma vez. Aleluia. Fé não se impõe, se ensina para que haja um desenvolvimento. Quem convence é o Espírito Santo e não a força humana. Ensinar leva tempo, mas não debaixo de uma tirania, mas sim orientar, ensinar em amor. Aí nós vamos ter uma casa sadia, nós vamos ter filhos sadios, que serão ferramenta nas mãos do Senhor. Nós sabe, é tão maravilhoso a gente ver os nossos jovens, as nossas crianças servindo ao Senhor. É tão maravilhoso a gente ver quando Deus usa, sabe, quando Deus está usando um dos nossos, isso é maravilhoso. Mas só que isso é uma construção, eles são ensinados hoje para desenvolver amanhã. Assim como você que desenvolve hoje, você foi ensinado lá atrás. Então nós não podemos interromper esse processo. Precisamos continuar ensinando hoje, para que a nossa casa ela se desenvolva amanhã. Ensinando hoje, para se desenvolver amanhã. Daqui a algum tempo o Senhor vai nos chamar. Daqui a algum tempo nós não estaremos aqui, mas o nosso legado continua. Aquilo que Deus nos deu continua. Aleluia. O que Deus começou em você não pode parar em você. Vai ter continuidade através da sua casa, em nome de Jesus. Talvez tenha alguém aqui nessa noite. Você serve ao Senhor, você é fiel ao Senhor. Talvez os teus filhos ou alguém que você ama não serve. Mas eu quero declarar pela palavra nessa noite, em nome de Jesus, o que Deus começou em você não vai parar em você, mas vai ter continuidade através da sua casa, através da sua família. Essa pessoa por quem tanto você dobra os teus joelhos, essa pessoa por quem tanto você clama: Senhor salva, Senhor guarda, Senhor livra, Senhor protege, eu quero declarar em nome de Jesus, elas não vão morrer nas mãos de Satanás. Satanás não vai ceifar e não vai anular os planos que o Senhor tem para a vida delas. Aleluia, aleluia. Você vai ver a sua casa servindo ao Senhor, servindo a Deus Todo-Poderoso.
Nas minhas orações eu sempre digo ao Senhor: Senhor, eu posso ter uma vida profissional brilhante ou não, eu posso ter tudo que eu conquistei ou não, mas se tem uma coisa que eu vou lutar todos os dias para ver: a minha casa aos pés do Senhor, a minha família aos pés do Senhor. E em nome de Jesus, você vai ver a sua casa nos pés do Senhor. Você pode ficar de pé nesse momento? Você pode ficar de pé nessa hora, em nome de Jesus. Estou sentindo algo tão de Deus aqui. Uma presença doce do Espírito Santo aqui, ministrando aos nossos corações. Aleluia. É tão importante, é tão sério falarmos sobre família. Porque família é projeto de Deus. Família é algo que o Senhor estabeleceu. E nós não podemos negligenciar a família. Nós não podemos negligenciar a nossa casa, o nosso cuidado. Nós precisamos estar dia após dia com os nossos joelhos dobrados pela nossa casa, com os nossos joelhos dobrados com os nossos filhos, com os nossos joelhos dobrados com a nossa família, com as nossas esposas, com os vossos maridos. Para quê? Para que nós possamos ver o Senhor alcançando a nossa casa, fortalecendo a nossa casa. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos nesse momento. E enquanto o louvor ministra sobre a sua vida, você vai clamar ao Senhor pela sua casa. Você vai clamar ao Senhor pela sua família. Você vai dizer: Senhor, eu quero declarar isso nessa noite. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e os meus filhos, eu e a minha esposa, aleluia, serviremos ao Senhor, em nome de Jesus. Enquanto eles ministram, entrega a tua casa agora nas mãos do Senhor. Entrega a tua família agora nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Essas quintas-feiras já não serão mais, a partir dessas quintas-feiras a sua casa já não será mais a mesma. Porque a bênção do Senhor nessa noite virá sobre a tua casa. Aleluia, vamos louvar. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento. Declare isso. Você que essa palavra tocou no teu coração, você foi ministrado nessa noite, aleluia. Você que declarou isso nessa noite, aleluia. Você que recebeu de Deus, e você deseja viver essa bênção, você deseja ver a tua casa servindo ao Senhor, a sua família servindo ao Senhor. Você que talvez já serve ao Senhor com a tua casa, mas deseja ver a tua família fortalecida em Deus, vem aqui na frente, eu quero orar por você rapidamente. Louvor vai continuar ministrando. Se o Espírito Santo tocar no teu coração, você vai vir aqui.
aleluia, se derramar diante do altar. E nós vamos orar por você nesse momento. Vamos orar pela tua casa. Vamos ministrar sobre a sua casa nessa noite. E em nome de Jesus, aleluia, a tua casa já não será mais a mesma a partir de hoje. Então, se Deus tocar no teu coração, vem, enquanto o louvor ministra. Será abençoada minha descendência, frutificará a sua presença. Diga isso. Com um bom perfume, meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Oh, declare, eu e minha casa. Eu e minha casa serviremos a Deus. Profetiza sobre a sua casa isso nessa noite. Eu e minha casa serviremos a Deus. Oh, declare. Eu e minha casa serviremos a Deus Com alegria. com alegria. Eu quero orar. Eu vou orar agora sobre a sua vida. Eu vou orar agora sobre a sua casa. Se Deus ainda tocar no teu coração para você vir aqui à frente, vem. Apresenta a tua casa nas mãos do Senhor. Apresenta os teus filhos na mão do Senhor. Diga, os meus filhos são uma bênção. Diga, minha família é uma bênção. Profetiza isso sobre a tua casa. Diga, o meu casamento é uma bênção em nome de Jesus. E tudo que o inimigo está fazendo para destruir a minha família, hoje está sendo desfeito pelo poder do sangue de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu vou orar. Mas se você está sentindo no teu coração de vir aqui, vem receber essa oração. Aleluia. Invista na sua casa, invista na sua família, e você vai ver a sua família como um instrumento. Vamos orar. Você pode estender a tua mão aqui para frente em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero apresentar, Senhor, cada vida, Pai querido, cada família que está sendo representada aqui nessa noite. Senhor, famílias, ó Pai, Senhor, que vidas, Senhor, que estão se lançando diante do altar, porque querem ver a sua casa, toda a sua família te servindo. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, vai salvando, Senhor, vai fortalecendo, vai guardando. Senhor, traz de volta aquele que um dia te serviu. Traz de volta, Senhor, meu Deus e meu Pai, aquele que um dia foi da tua casa e hoje está afastado. Tu tens esse poder, ó Pai. Tu tens o poder de trazer de volta aquele filho pródigo que se afastou. Meu Deus e meu Pai, Tu tens o poder de fortalecer uma família que está em ruínas. Senhor, Tu tens o poder de fazer tudo novo, Pai. Então faz tudo novo, Senhor. Faz tudo novo, Senhor, sobre cada lar, sobre cada família. Meu Deus e meu Pai, faz tudo novo. Ah, meu Deus e meu Pai, um tempo novo, uma nova história, Senhor, um novo começo. Esse não será o tempo, Senhor, meu Deus e meu Pai, de viver, Senhor, em cima do muro, de viver, meu Deus e meu Pai, uma fé superficial, uma fé rasa, não. Mas hoje os teus filhos se posicionam para viver, meu Deus e meu Pai, tudo que o Senhor tem para fazer em cada família, em cada lar. Senhor, eu te apresento cada vida aqui nessa noite.
Tira as lágrimas, Senhor, que talvez tenham sido derramadas, Senhor, por causa daquilo que está acontecendo na sua casa, por causa daquilo que está acontecendo na sua família. E traz, Senhor, um tempo novo. Traz, Senhor, meu Deus e meu Pai, um tempo de alegria. Traz, Senhor, meu Deus e meu Pai, um tempo de realizações. Um tempo, Senhor, meu Deus e meu Pai, de cumprimento de promessas. Um tempo, Senhor, de restituição. Restituição da alegria, restituição do primeiro amor, restituição do diálogo, restituição, Senhor, meu Deus e meu Pai, de casamentos. Meu Deus e meu Pai, eu profetizo, Pai, toma em tuas mãos. Senhor, não permita, Pai querido, que nenhuma arma forjada do inimigo venha prosperar. Mas talvez, Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite, sobre esse vale de ossos secos, nós queremos declarar a tua palavra. Declarar, Senhor, meu Deus e meu Pai, que aquilo que está fora do lugar vai voltar para o lugar. Meu Deus e meu Pai, a comunhão que não existe mais vai voltar para o lugar. O amor que não existe mais vai voltar para o lugar. Senhor, a verdade que não existe mais vai voltar para o lugar. O filho que não falava mais com o pai vai voltar para o lugar, vai voltar a falar. Comunhão plena dentro de casa, comunhão plena na família, em o nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Declarei, eu e minha casa serviremos a Deus. Nós profetizamos, Eu e minha casa serviremos a Deus. com alegria. Diga mais uma vez, eu e minha casa. Eu e minha casa serviremos a Deus. Declare. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu termino aqui a minha oportunidade dizendo nessa noite: se posicione, não tenha medo de se posicionar, ainda que isso venha a desagradar a muitos, mas saiba, o teu posicionamento agrada ao Senhor. Se posicione, assuma a sua responsabilidade, aleluia, traga o ambiente dos céus para a sua casa, e os frutos serão você e a sua casa servindo ao Senhor. Se você recebe essa palavra, dê um lindo aplauso ao nome do Senhor, amém? Obrigado.